Nesse vídeo, mesmo com o nível básico de Excel, você vai conseguir criar um dashboard totalmente interativo e dinâmico, que a partir de uma base de dados e do completo zero, seguindo o passo a passo, você vai impressionar o seu chefe. Fica até o final do vídeo que vai ter uma técnica bônus, que você vai descobrir como personalizar suas tabelas em somente 2 cliques. Vamos ao vídeo. O time de vendas mandou para a gente esse histórico do volume que eles fizeram para o mercado nacional em 2022 e em 2023. Daqui nós vamos analisar os dados e extrair informações relevantes para passar para o time gerencial tomar decisões estratégicas para a empresa. Para isso, precisamos entender o comportamento da receita através das seguintes variáveis: quem são os maiores compradores dos nossos produtos, qual canal de venda está desempenhando o melhor papel, como está a tendência das vendas no período e qual a relação da venda de produtos com as diferentes regiões do país. E vamos começar nossa análise criando uma nova planilha para cada uma dessas colunas. Primeiro vamos criar uma para análise das varejistas. Vou até aqui embaixo, clico no sinal de mais, de nova planilha, clico com o botão direito sobre o nome dela, vou em renomear e coloco varejistas. E vou fazer a mesma coisa para as outras 3 colunas. Criadas as 4 novas abas, agora nós podemos voltar para a nossa base de dados e vamos começar a fazer os nossos estudos. Clique sobre a tabela em qualquer lugar. Vem aqui na aba Inserir e em Tabela Dinâmica. Clique na opção da tabela intervalo. O Excel vai automaticamente preencher essa primeira opção. É possível ver que todas as linhas foram selecionadas, então ok. Vamos escolher a opção Planilha Existente e vamos selecionar aqui no campo Local. Clicar nesse botão. Vamos vir aqui na aba Varejistas. Clicamos em qualquer posição na planilha. Damos um Enter com o teclado. Damos um ok. A tabela dinâmica foi criada e nós vamos fazer a nossa primeira análise. Como o objetivo é analisar a receita bruta, a primeira coisa que nós vamos fazer é selecionar a receita bruta, clicar, segurar e arrastar. E como sabemos que essa receita bruta se trata de valores, a gente vai jogar aqui no campo Valores, nessa área aqui da tabela dinâmica. Soltamos e automaticamente o Excel vai apresentar a soma de todas as vendas da nossa base de dados. Clique sobre esse número e aperte o comando Ctrl 1. Vai aparecer a caixa de formatação de células. Nós vamos vir aqui em moeda, vamos deixar apenas com 0 casas decimais, damos um OK e o valor total é de 51.655. Como nós queremos fazer uma análise da receita bruta através das varejistas, a gente vai vir aqui selecionar varejistas, clicar, segurar e arrastar e vamos jogar aqui embaixo em linhas. Soltamos e dessa maneira o Excel quebrou o valor total entre os principais clientes da nossa carteira. Agora vamos inserir o gráfico. Clique em qualquer lugar sobre a tabela dinâmica, dessa maneira. Vamos vir na aba Análise de tabela dinâmica e em Gráfico dinâmico. Para apresentar de uma forma melhor essa análise, vamos vir aqui em barras dessa forma horizontal e vamos selecionar essa primeira opção mesmo. Vamos deixar essa primeira opção selecionada e clicar em OK. E nós temos o nosso primeiro gráfico pronto. Eu só vou inverter aqui a classificação para ficar do maior, o maior em cima e o menor embaixo. Para isso, a gente clica aqui sobre os números da tabela dinâmica, clicamos com o botão direito do mouse e vamos vir aqui em classificar e colocamos menor para maior. E o gráfico é classificado invertendo a seleção, colocando o maior, o nosso maior cliente, em cima do gráfico. Agora nós vamos fazer o mesmo processo para as outras 3 análises. Vamos voltar aqui em extração de dados, clicamos sobre a planilha, vamos vir na aba Inserir, Tabela Dinâmica, vamos manter a seleção do intervalo do jeito que está. Aqui a gente coloca essa segunda opção de planilha existente. No campo local, vamos clicar nesse botão do lado direito e então vamos na aba Categoria, damos um Enter com o teclado, OK. O mesmo processo, o mesmo procedimento. Clicamos sobre a tabela dinâmica, vamos selecionar Receita Bruta e vamos clicar, segurar e arrastar e jogar aqui em Valores. Temos o mesmo valor da soma total da nossa base de dados, só que dessa vez queremos quebrar todas essas informações por categorias. Só vamos selecionar todos os valores da nossa tabela e dar um Ctrl 1 novamente. Vamos vir em moeda, tiramos as casas decimais, damos um OK. Já está formatada as nossas células de valores. Vamos ir agora em análise de tabela dinâmica e vamos inserir um novo gráfico. Dessa vez vamos colocar um gráfico de pizza. Esse 3D aqui parece legal. Vamos dar um OK. Agora a gente tem mais um gráfico, mais um estudo mostrando, agora dessa vez, que o nosso e-commerce representa mais de 50% das nossas vendas. Vamos voltar em extração de dados. Clicamos novamente sobre a planilha, inserir tabela dinâmica. Vamos selecionar o mesmo intervalo, opção planilha existente, para a gente selecionar a aba datas agora. Em local, clicamos sobre o botão. Agora vamos vir aqui na aba datas. Selecionamos qualquer célula da planilha. Damos um Enter com o teclado.
Ok, mais uma tabela dinâmica foi criada. Fazemos o mesmo processo, selecionamos a tabela dinâmica. Em receita bruta, vamos clicar segurar e arrastar e jogar ela em valores. A soma foi novamente feita. Dessa vez vamos vir em data e jogar em linhas. Vamos agora aqui à esquerda na tabela dinâmica e você vai poder ver que nós temos 3 quebras. Uma quebra por ano, outra por trimestre e outra pelos meses. A quebra por trimestre nós não precisamos, então a gente volta aqui para os campos da tabela dinâmica, clica e segura trimestres e joga de volta aqui no nosso campo inicial. A quebra por trimestre vai automaticamente sair da nossa tabela dinâmica, como vocês podem ver. Vamos agora formatar os nossos valores. Ctrl 1 na categoria moeda, deixamos sem nenhuma casa decimal. Ok, clicamos novamente sobre a tabela dinâmica, análise de tabela dinâmica, vamos criar um novo gráfico. E a melhor forma da gente identificar uma tendência é analisando através de linhas, para ver como está o comportamento, a evolução do nosso volume de vendas. Selecionamos mesmo a primeira opção e damos um Enter e a gente tem aqui mais um gráfico. Vamos agora para o nosso próximo e último estudo, que é o estudo dos estados, da região, para verificar como as nossas regiões estão performando. Clicamos novamente sobre a nossa base de dados, vamos aqui na aba Inserir, tabela dinâmica, vamos criar mais uma tabela dinâmica, mantemos a seleção do jeito que está, opção de planilha existente. Em local, dessa vez a gente vai selecionar e vamos clicar agora na aba Estado. Clicamos novamente em qualquer lugar da planilha, Enter com o teclado, damos um OK e nossa última análise vai ser basicamente a mesma coisa. Selecionamos receita bruta, jogamos em valores, só que dessa vez queremos a quebra por estado e vamos jogar estado aqui em linhas. Essa foi a quebra feita pelo Excel da nossa tabela dinâmica. Vamos novamente selecionar todos os valores da nossa planilha. Ctrl 1 novamente, vamos na opção da categoria moeda, deixamos sem nenhuma casa decimal, ok, e a gente tem todos a quebra por estado. E agora, para inserir o gráfico, nós vamos selecionar todos os estados do Brasil aqui, todos os estados selecionados, vamos dar um Ctrl C, vamos copiar aqui na coluna D, Ctrl V. Vou abrir um pouco aqui a formatação da coluna, e na coluna E nós vamos colocar o sinal de igual, e vamos selecionar a célula correspondente de cada estado. Aqui nesse caso do Acre, é essa célula aqui, damos um Enter e o valor do Acre foi trazido para a coluna E. Nós vamos fazer a mesma coisa com os outros estados. Essa tarefa vai demorar um pouco, então eu vou acelerar o processo. Trazidos os valores correspondentes de cada estado, vamos selecionar novamente toda a tabela, os valores da tabela. Vamos dar um Ctrl 1, vamos novamente em moeda e vamos deixar com casas decimais igual a 0. Ok, agora vamos vir aqui em cima e nomear cada uma das colunas, estado, e aqui é a receita. Vamos selecionar toda essa tabela agora aqui para inserir o nosso gráfico de mapa. Para isso nós vamos vir aqui em inserir e clicar em mapa, e nessa opção, e vamos selecionar a primeira opção. Bom, o mapa do Brasil foi trazido para cá, mostrando a região onde tem maior número de vendas com a coloração mais escura, indo para as regiões mais claras, onde o volume de vendas é menor. Bom, com isso a gente finaliza a nossa parte de estudo dos dados, então a gente já pode partir para a parte visual, montando a estrutura do dashboard. Começamos então criando uma nova planilha para o nosso dashboard. Vamos aqui no sinal de mais. Clicamos também com o botão direito do mouse sobre a nova planilha e vamos em renomear. Aqui a gente vai colocar dashboard, damos um Enter. Agora a gente precisa ajustar o tamanho das linhas, então a gente vai vir aqui na primeira linha, seleciona ela, segura e vai até a linha número 35. Mantendo aqui a página inicial selecionada, você vai vir em formatar e altura da linha. Aqui você vai digitar 12 e clicar OK. Você vai ver que as linhas de 1 a 35 ficaram exatamente no tamanho da exibição. Caso você precise ajustar manualmente, basta você vir aqui e selecionar em uma das linhas e ir puxando para cima ou para baixo até que o número 35 fique exatamente na posição de visualização da tela. Agora vamos fazer a mesma coisa para as colunas. Vamos clicar, segurar aqui na coluna A e vamos arrastando até a letra Z. Novamente vamos vir na página inicial. Dessa vez vamos em largura da coluna. Aqui a gente vai digitar 7,11 e vamos dar um OK. E a gente vai poder ver que o ajuste das colunas ficaram próximas ao tamanho de visualização. Se precisar corrigir um pouco, é só você vir aqui até o final e colocar o ajuste da última coluna
até o final da área de exibição. Para eliminar as linhas de grade, viremos aqui na aba Exibir e vamos tirar a seleção das linhas de grade. Vamos trabalhar no cabeçalho do dashboard, selecionamos da 1 a 5 e vamos até o final, na Z. Em página inicial, você vai clicar e colocar a cor que você acha mais conveniente. Eu vou colocar o azul, esse azul aqui. Vamos começar inserindo o logo. Você pode dar Ctrl C, Ctrl V no logo da empresa que você trabalha ou da sua empresa. Eu vou fazer isso na empresa que eu criei, a empresa fictícia Loren Electro. A gente pode então inserir uma linha vertical para separar o logo do cabeçalho. Para isso nós vamos vir aqui na aba Inserir e em Ilustrações. Nessa opção de formas a gente clica na linha simples mesmo. Clique em qualquer lugar aqui e segura para cima. Você vai ver que a linha vai ficar solta aqui na tela. Para que ela fique na posição vertical exatamente, você segura Shift. Ele vai ficar nessa linha exata perpendicular aqui. E antes de colocá-la ao lado do logo, eu vou vir aqui em forma de formato. Vou colocar essa coloração próxima da cor do logo. E em contorno de forma, eu vou aumentar um pouco a espessura dela. Agora eu posiciono ela aqui ao lado do logo, mais ou menos aqui na coluna E. Agora para a gente colocar o título do nosso dashboard, vamos vir aqui na aba Inserir e em Texto. Vamos aplicar uma caixa de texto, vamos selecionar toda a área que nós queremos e colocaremos Dashboard Vendas 2022-2023. Ok, para formatar a caixa de texto, a gente clica sobre ela, vamos vir aqui em forma de formato. Aqui no estilo de forma, nós vamos vir aqui em preenchimento da forma, eliminar o preenchimento e também vamos eliminar o contorno. Agora, ainda sobre a caixa de texto, vamos selecionar o texto que está dentro dela. Ou você também pode apenas selecionar a caixa. Vamos vir aqui em página inicial, fonte. Vamos colocar uma cor próxima do logo também. Vamos também aumentar o tamanho da fonte e deixar em negrito. Ok, nós temos o nosso cabeçalho. Vamos continuar trabalhando na estrutura do nosso dashboard. Agora a gente vai vir aqui na linha 6 e selecionar o restante das outras linhas, da 6 até a 35 e até a Z. Vamos aqui selecionar uma outra cor para ela. Em página inicial, vamos colocar esse verde. Então, nós podemos começar inserindo as formas que vão ficar embaixo dos gráficos que a gente criou nos nossos estudos. Para isso, você vai vir aqui em Inserir, vamos vir aqui em Ilustrações, Formas, e vamos selecionar essa aqui, esse retângulo que tem os cantos arredondados. Clique sobre ela, você vai vir aqui próximo da linha 6, vai clicar e segura com o mouse e vai arrastar até mais ou menos na coluna D e vai jogar lá para baixo, até mais ou menos a linha 34. Agora que você já conseguiu jogar a forma para dentro da área do dashboard, clique novamente sobre a forma criada e você vai notar que entre as bolinhas brancas tem uma bolinha amarela. Você vai clicar sobre ela e vai trazer para a esquerda, para diminuir um pouco do raio da forma. Vou somente ajustar um pouco a nossa forma. Você vai clicar 2 vezes sobre ela e vai nomear. Essa aqui eu vou nomear como filtro. Clique 2 vezes, aumente, coloque em negrito também para ficar legal. Eu vou colocar o tamanho da fonte 18. Agora você vai vir aqui com o mouse e clicar sobre a forma, ela vai ficar selecionada. Com o mouse em cima da forma, você vai segurar Ctrl. Você vai notar, inclusive, que o símbolo, né, do mouse vai mudar. Agora você vai clicar, segurar com o mouse e jogar para a direita. Você pode soltar aqui, e aqui você já pode ajustar a largura e a altura da nossa forma. Eu vou trazer um pouco aqui para cima, mais ou menos na linha 18. E também a largura eu vou trazer mais ou menos até aí. Vamos fazer a mesma coisa para as outras formas. Clica sobre ela, segura Ctrl e joga para a direita. Agora nós já podemos posicioná-los na área do nosso dashboard e deixar eles mais apresentáveis. Agora nós vamos selecionar todas as formas que a gente criou. E para selecionar eles todos de uma vez, nós clicamos sobre a nossa primeira forma. Seguramos Ctrl e com Ctrl pressionado a gente vai selecionando os outros, até concluir toda a seleção. Nós vamos vir agora em Forma de Formato, Efeitos de Forma, e vamos aplicar essa primeira sombra para que os gráficos fiquem mais destacados em contraste com o fundo do dashboard. Agora pode parecer besteira, mas é uma parte muito importante do nosso gráfico que a gente vai trabalhar no alinhamento dessas formas. Para isso a gente vai fazer primeiro um alinhamento superior. Então a gente vai selecionar somente as formas que estão tocando essa linha 6 aqui, ó, que estão próximas da linha 6. Então é essa forma aqui, essa. Agora, somente essas 4 selecionadas, a gente vai vir aqui em Layout da página, em Alinhar, nós vamos vir aqui Alinhar parte superior. Você vai notar que todas essas 4 selecionadas ficaram com o mesmo alinhamento
na linha 6 aqui. Outra forma importante de alinhar formas você pode notar aqui que a gente, entre os vãos, eles estão com espaçamento diferente. Para corrigir isso, nós vamos novamente selecionar esses 4, da mesma forma que a gente fez anteriormente. Vamos vir em layout da página, em alinhar, dessa vez a gente vai distribuir na horizontal. Você vai notar agora, como resultado, que o alinhamento, os vãos entre as formas ficaram exatamente iguais. Você vai notar, mesmo fazendo esses dois alinhamentos, que alguns espaços fiquem maiores que os outros. Para isso, você vai precisar fazer esse alinhamento manual, selecionando todos e ajustando de uma maneira que fique mais visual para você. Finalizamos a parte do design, vamos para o próximo passo, que é inserir os gráficos, que a gente criou dentro dessas formas aqui. Vamos começar com essa aqui, categorias. Você vai selecionar o gráfico, dar um Ctrl C, volta para o dashboard, clica mais ou menos onde ele vai ficar, que vai ser nessa forma aqui, Ctrl V, e você vai posicionar, mesmo que não fique bom, ele dentro aqui do gráfico, para a gente ter uma noção do espaço. Provavelmente não vai ficar legal, e você vai precisar formatar agora esse gráfico, então para isso você seleciona a área do gráfico, e primeiro vamos eliminar esses campos aqui, Com ele selecionado, você vai vir aqui em gráfico dinâmico de análise e botões de campos, clica sobre ele que ele vai automaticamente remover os campos que estavam aqui. Também não vamos precisar do total. Agora nós precisamos também eliminar essa parte branca aqui, também as linhas. Para isso nós vamos novamente clicar sobre a área do gráfico. Com ela clicada, a gente clica com o botão direito sobre ela. A gente vai vir em formatar a área do gráfico. Aqui nesse campo nós vamos eliminar o preenchimento e tirar a linha também. Vamos voltar aqui para o gráfico, a gente vai selecionar essa caixa onde estão os textos. Com ela selecionado, nós vamos em página inicial, vamos alterar a cor e colocar um negrito. Beleza, a gente já tem praticamente pronto o nosso primeiro gráfico, eu só vou ajustar, vou posicionar eles aqui dentro. Faltou renomear as formas, pode ver que elas estão todas com o título filtro. Eu só vou abaixar um pouco aqui para poder selecionar. Esse aqui foi o nosso estudo de canais de venda. E vou voltar para a posição inicial. E vou fazer a mesma coisa com os outros títulos das formas. Agora que nós já renomeamos cada uma das formas, nós podemos voltar e continuar incluindo os gráficos nas formas. Para isso, a gente vai em cada uma delas. Vou aqui agora nas varejistas. Vou dar um Ctrl C aqui no gráfico e dou um Ctrl V. E vou posicionar essa área do gráfico aqui de maneira que fique do tamanho da forma criada. Vou aproveitar e trazer os outros também. Vou dar um Ctrl C também sobre esse estudo. Clico sobre a área que eu quero incluir o gráfico. E vou fazer a mesma coisa para o gráfico de mapa. Vou selecioná-lo, volto para do dashboard, clico sobre a forma criada e dou um Ctrl V. E a formatação desses outros 3 vai ocorrer da mesma forma que nós fizemos no canais de venda. Vamos começar aqui primeiro alterando a cor do gráfico de barra. Esses aqui que estão em azul, você clica sobre uma das barras, automaticamente elas vão ser selecionadas. Você vai clicar com o botão direito sobre elas e vamos vir em formatar série de dados. Essa caixa de formatação de séries vai aparecer e nós vamos clicar aqui nesse balde. Vamos vir aqui em cor e vamos alterar para essa cor verde aqui. Vamos fazer a mesma coisa aqui no gráfico de linha. Vamos clicar sobre a linha até que ela fique toda selecionada. Vamos novamente no balde e vamos alterar para verde. A mesma coisa aqui no mapa do Brasil. A gente vai clicar sobre o mapa do Brasil. Aqui em formatação de séries mesmo. Garanta que essas 3 barras estejam selecionadas. A gente vai vir em cor das séries. A gente vai alterar a tonalidade. Indo da menor, vamos colocar esse verde mais claro. Indo até a maior, esse verde mais escuro. Pronto, nós temos as nossas informações todas prontas. Agora a gente vai atuar na área dos gráficos. Seleciona o primeiro deles, a gente vai fazer a mesma coisa, vamos ir em gráfico dinâmico de análise, tiramos os botões, vamos eliminar o total aqui também, delete, e vamos deletar esse total aqui também, deleta ele, clicamos com o botão direito sobre ele e vamos vir em formatar área do gráfico. Aqui a gente vai tirar o preenchimento, vamos tirar as bordas. Você pode ajustar o tamanho delas aqui. Vamos trocar a cor das palavras aqui. Primeiro a gente clica aqui para que a seleção das palavras fiquem selecionadas. Vamos vir aqui em página inicial. Vamos alterar a cor delas. Vou colocar em negrito também. Aqui nos números também vamos deixar eles em verde. E aqui a gente tem o nosso gráfico quase pronto. Eu só vou selecionar essas linhas aqui, ó. Clique sobre elas. Você vai poder ver aqui que as linhas foram selecionadas. A gente clica aqui em formatar linhas. Caso não apareça para você, só vem aqui com o botão direito, formatar linhas de grade.
nessa caixa que vai abrir do lado, você clica em 100 linhas e elas vão desaparecer. Ficou um pouco estranho aqui a formatação dos números. O tamanho desses números ficaram muito grandes. Vamos alterar eles. Clica sobre eles, clique novamente com o botão direito agora, formatar eixo. Imediatamente essa caixa aqui de formatação de eixo vai aparecer. A gente, em unidades de exibição, clica na setinha aqui e você vai colocar milhões. O Excel vai apresentar aqui agora os números quebrados, né, em ordem de milhões. Só que para ajustar melhor essa informação, nós vamos vir aqui em números, na última opção, vamos deslizar para baixo. Ao invés de moeda, a gente vai colocar personalizado. Aqui em código de formatação, entre nessa caixa aqui, dê um espaço, você vai colocar 2 aspas. E dentro das aspas você coloca Mi. A gente adiciona e automaticamente o milhão vai ficar aqui ao lado do número. Podemos voltar para o nosso gráfico e vamos deletar esse milhões aqui que já não faz sentido. Beleza, agora a gente já tem o gráfico de revendedores. Vamos para o gráfico de linha. Vamos fazer basicamente a mesma coisa. Vamos selecionar o gráfico. Vamos vir aqui em gráfico dinâmico. Vamos retirar os botões. Retiraremos os totais também aqui, que já não fazem mais sentido. Vamos selecionar a área do gráfico. Vamos sem preenchimento e sem linha. Essas linhas se mantiveram aqui. Você vai clicar sobre elas até que elas fiquem selecionadas. A gente clica também aqui em sem linhas. Pode ver que os números estão pegando aqui o nosso título. A gente vai descer um pouco, trazer eles um pouco aqui para baixo. Clique sobre as informações dos números. A gente pode alterar a coloração deles aqui na página inicial. Vou colocar em negrito também. Vamos fazer a mesma coisa aqui para a linha do eixo. Selecione a linha do eixo e eles também podem ficar numa coloração aqui em página inicial em verde. Também deixá-los com negrito. Se você clicar aqui no eixo das datas, se você clicar sobre ele, você vai notar que ele vai ficar selecionado. Clique com o botão direito exatamente sobre ele e você vai vir em formatar eixo. Aqui do lado direito, você clica novamente sobre o balde de tinta e coloca sem preenchimento e sem linha. Dá um Enter e você tem o seu gráfico aqui de tendência pronto também. Vamos agora trabalhar no gráfico do mapa do Brasil. Nele a gente já pode eliminar o título, que não é necessário agora. Podemos clicar sobre a área do gráfico com o botão direito. Nós vamos vir aqui em formatar a área do gráfico, a gente coloca sem preenchimento e sem linha. Clicando aqui sobre o mapa do Brasil, essa seleção sobre o mapa vai aparecer. Como nós não vamos precisar dessa escala aqui, eu vou eliminar ela só para dar um efeito mais visual para o nosso gráfico. Vou retirar e vou ajustar o mapa do Brasil aqui de forma que ele fique centralizado. Não tem problema se a área de seleção aqui ultrapassar, né, do jeito que está aqui, a área da forma, porque quando você clica fora dela, ela vai desaparecer e não vai mostrar nada. Bom, a gente tem os nossos gráficos prontos e formatados. Bom, concluída a formatação dos nossos gráficos, a gente já pode partir para os filtros que vão deixar as nossas análises mais interativas, né? Essa é a parte mais importante do nosso gráfico e que melhora não só na parte das análises, mas também vai deixar esse dashboard de uma forma que você consiga levar para reuniões e apresentar, inclusive, em apresentações gerenciais da empresa. Para inserir o primeiro filtro, a gente clica sobre qualquer um dos gráficos. Eu vou selecionar esse gráfico de linha aqui embaixo. Dessa forma, a gente pode ver que ele está selecionado. Imediatamente, aqui em cima, o Excel vai abrir essa opção de gráfico dinâmico. A gente vai clicar sobre ele e vamos vir em inserir dados. Nesse campo aqui de inserir segmentação de dados, o que nós queremos filtrar? Nesse caso, eu vou querer filtrar por produto e também vou querer filtrar por anos. Vou dar um OK e então o Excel vai trazer para a gente os filtros e a gente vai posicioná-los eles aqui ao lado no campo filtro. Vamos trazer todos eles para cá. E agora, se você começar a fazer seleções aqui, você vai notar que o gráfico selecionado já começa a fazer as exibições de acordo com as filtragens que a gente está fazendo aqui nos filtros. A gente pode selecionar cada tipo de produto e ele vai selecionando conforme. Os outros gráficos eles permanecem estáticos, se você notar. Para que a gente possa integrá-los nessa formatação e deixar sim um gráfico completamente interativo, nós vamos selecionar o primeiro filtro, o filtro de anos, deixá-lo selecionado. Em segmentação, a gente vai vir em conexões de relatório. E a gente só vai checar todas as tabelas dinâmicas, damos um OK, e agora os gráficos estão variando conforme a seleção. E vamos fazer a mesma coisa para o outro filtro que a gente criou, o filtro de produto. Selecionamos ele, vamos também aqui em conexões de relatório, e a gente vai conectá-lo com todas as outras tabelas dinâmicas. OK.
E agora o gráfico está todo interativo. Aqui a gente pode tirar a filtragem. E também por exemplo, se você quiser fazer múltiplas filtragens, seleciona o primeiro e você vem aqui e clica nessa primeira opção aqui, em seleção múltipla. E você consegue ir agrupando as seleções conforme a sua necessidade de análise. Vou deixar o filtro limpo. Aqui também, se você notar, os anos trouxeram essas informações aqui que são desnecessárias, né? O interessante seria só manter as informações de anos. Para eliminar esses dois campos desnecessários aqui, a gente clica sobre o filtro novamente. Em segmentação, a gente vai vir em configurações da segmentação de dados e a gente oculta esses itens que não têm dados. E agora vem a última parte do nosso vídeo, que é quando a gente vai fazer aquela padronização para colorir os nossos filtros e tabelas. Mas para isso, a gente precisa fazer a estilização. A gente precisa mostrar para o Excel da forma que nós queremos fazer isso. Então, para isso é muito simples. A gente só clica sobre o filtro. Vamos vir aqui em segmentação. Vamos clicar nessa setinha para baixo aqui e vamos em novo estilo de segmentação de dados. Nessa nova caixa aqui que vai ser aberta, ele tem as diferentes partes do padrão que nós vamos querer inserir no filtro em questão de formatação. Para isso a gente vai selecionar a primeira. Ele vai abrir essa caixa de formatação. Você pode formatar da forma que você quiser, mas para esse vídeo a gente vai vir aqui em fonte primeiro. Vamos deixar branco. A borda, nós vamos clicar aqui em nenhuma e vamos deixar nenhuma borda. Ok. E em preenchimento, vamos colocar esse azul aqui. Damos um ok. Você vai ver aqui em visualização que o Excel já formatou da forma que nós quisemos. Agora aqui em cabeçalho a gente vai focar nessa primeira linha aqui, que vai ser o cabeçalho do nosso filtro. Selecionamos cabeçalho, vamos vir aqui em formatar. Aqui em fonte, nós vamos deixar uma fonte verde. Na borda, eu vou deixar apenas a primeira borda. Para isso eu vou selecionar essa primeira aqui, vou colocar uma cor nela de verde, tirar essas seleções aqui de cima e vou deixar só essa primeira aqui. Essas aqui ficaram sem e só a de baixo ficou grifado com a cor verde. E vou vir agora na aba preenchimento e vou deixar o preenchimento dele também azul e dar um ok. Agora nesses dois últimos aqui, vou vir em item com dados selecionados, que basicamente é a seleção do dado que foi selecionado nessas caixas aqui do lado esquerdo. Selecionamos ele, vamos vir aqui em formatar. Em fonte, vamos deixar a fonte azul e em preenchimento verde. E vamos tirar a borda, a gente coloca nenhuma, clicamos aqui em estilo nenhuma e a gente vai só clicar sobre as outras bordas para que elas sejam eliminadas. Damos um ok e vamos fazer basicamente e vamos inverter o que nós fizemos aqui no item selecionado. Clicamos sobre item sem dado selecionado, formatar. Em fonte, dessa vez a gente coloca verde. Em preenchimento a gente inverte para o azul. Voltamos aqui na aba de borda, selecionamos nenhuma e vamos excluir as bordas. Damos um ok e ok novamente. E você vai verificar que ela apareceu aqui, ó, estilo de segmentação de dados 3. Faltou nomear esse estilo, eu vou clicar com o botão direito sobre ele, vou vir em modificar. Aqui, ao invés disso, eu vou colocar dashboard de vendas. E agora, para concluir, são apenas 2 cliques, né? Você vai vir aqui em segmentação de dados e vai escolher a formatação que a gente acabou de fazer. Clica sobre ele e, novamente, segmentação de dados. E você tem aqui finalizado o seu dashboard totalmente interativo, onde você consegue fazer várias demonstrações e aplicar cenários e até apresentar em reuniões e fazer apresentações até no nível gerencial e até, quem sabe, pedir uma promoção para o seu chefe. Se você curtiu o vídeo, não deixe de se inscrever no canal e também deixar o seu like e o comentário aqui embaixo para que a gente possa continuar trocando ideia. Muito obrigado, valeu!